Fala, traders! Vamos então entender um pouquinho sobre POI, né? Os famosos ponto de interesse institucional. Isso que quer dizer POI. E como que a gente identifica um ponto de interesse institucional no gráfico? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o preço ele vem caindo de forma mais fraca, por exemplo, ou normal. Ele vem aqui em uma tendência, né? E como que a gente identifica esses pontos de interesse institucional no gráfico? Quando, primeiramente, o mercado ele acelera o preço. Então, quando você olha para trás, à esquerda do gráfico, você identifica um padrão de movimento, né? O mercado ele vem caindo num padrão de movimento. E, de repente, entra um interesse institucional através de um candle forte e principalmente quebrando, né, estruturas aqui no gráfico. Se o mercado está caindo, ele começa a quebrar topos de forma bem direcional, bem forte, né? Esse movimento do mercado já mostra que essa região aqui, né, de preço existe um interesse institucional. Por quê? Porque um trader comum como eu, como você, ou mesmo um pequeno institucional, ele não tem força suficiente, capital suficiente para movimentar o preço dessa forma, né? Então é onde a gente começa a ver candles que vêm desequilibrar o preço de forma, vai vindo candles pequenos, de repente um candle grande, um candle que as pessoas chamam de candle elefante, morobozu, enfim, que deixa um desequilíbrio de preço muito grande, né? Candles bem expressivos no gráfico. Esse tipo de movimento ele só pode acontecer através dos chamados formadores de mercado. E quem são esses formadores de mercado? São grandes institucionais que operam um capital gigantesco, né? E aí quando eles colocam esse capital no mercado ou eles retiram esse capital do mercado, acontece esse desequilíbrio de preço, tá? Para que isso aconteça, é preciso que tenha o quê? Liquidez no mercado, para que ele possa comprar no atacado e ir vendendo para quem? Para o varejo. É mais ou menos essa a ideia, né? Quem é o varejo? O varejo somos todos nós, tá? Todos nós somos o varejo. Às vezes você vê as pessoas falando assim, mas eu não sou varejo. Não, você é varejo. Eu sou varejo, você é varejo. O que muda são os comportamentos, né? Nós não podemos ter comportamento de varejo, tá? O que é o comportamento de varejo? É comprar, é vender sem algo por trás, sem um racional por trás, sem uma estratégia por trás, sem saber de fato o que está fazendo, né? Para além do que comprar, do que vender. Por que comprar, por que vender, né? Então o varejo ele opera pela emoção. Se você vê, quando a gente fala sobre varejo, vamos falar sobre as varejistas, né? Muito comuns aí, supermercados, hipermercados, enfim, empresas do varejo, né? As pessoas vão sair da sua casa, eu vou lá no supermercado para comprar, sei lá, pão. Quando chega lá e quando volta, ela volta com o pão, volta com o presunto, com a mussarela, volta com o leite condensado, volta com o ovo, volta com um monte de coisa que ela não saiu de casa para fazer. Então esse é o comportamento do varejo. Uma compra por impulso, né? Uma execução ali compradora, um comportamento totalmente baseado em emoções. Viu, deu vontade e comprou, né? Isso aí com certeza já aconteceu com você, acontece com todo mundo, né? E esse é um comportamento do varejo. Porém, no mercado financeiro, no day trading, esse comportamento ele é extremamente ruim. Repara que quando você vai no supermercado tem o que eles chamam de ponta de gôndola, né? Que são as chamadas normalmente na mente do varejo, das pessoas que estão ali, são produtos de promoção. Então eles estão ali como um destaque para crescer, né? Para chamar os olhos ali daquelas pessoas que entram ali e ali elas se comportam dessa forma. Ela vê e simplesmente ela compra, mesmo sem a necessidade. Ela nem saiu de casa para comprar aquele produto e acaba adquirindo. Então esse comportamento no mercado ele é muito ruim, ele é destruidor, né? E é o mesmo comportamento, por isso chamado varejo, tá? Agora,
nem todos fazem isso. Tem pessoas que vão às compras e fazem a sua o quê? Lista de compra. E essa é uma estratégia que elas utilizam para não comprar além do que elas precisam. Vai, olha a lista e segue de forma disciplinada aquela lista e traz somente o que precisa. Então ela quebrou o paradigma. Ela quebrou ali o seu comportamento varejista e ela não vai levar o que está além daquela lista, por exemplo. Né? Então é um comportamento, ela não deixa de ser varejo, mas o seu comportamento não é de varejo. Tá? Então, o atacado não vai conseguir lucrar de forma consistente em cima dessa pessoa, porque essa pessoa teve ali uma estratégia. Então, basicamente, é dessa forma que funciona no mercado. Né? Todos somos varejistas, por quê? Porque não somos institucionais, então somos varejo. Né? Então, isso é um fato. Não adianta a pessoa ficar romantizando o varejo, a sardinhada, né? Enfim, existem vários nomes, pronomes que as pessoas dão no mercado. Mas deixa isso tudo para o lado, tá? Não fica apegado nesses termos. Entenda que o seu comportamento tem que ser diferente do comportamento da maioria. E qual é o comportamento da maioria? Chega no mercado, o atacadista, né, o grande institucional, o formador de mercado, ele apresenta ali promoções, né, um preço que supostamente está muito barato, ou supostamente esse preço ele vai ficar muito caro, esse produto, né, porque está subindo muito, e aí as pessoas começam a comprar e ele simplesmente tira o dinheiro dele do mercado. Por quê? Para alguém comprar, outro precisa o quê? Vender. É dessa forma que funciona o mercado. É dessa forma que funciona o mercado. Para você entrar numa compra em uma determinada região de preço, tem que ter alguém em alguma parte do mundo vendendo. E normalmente quem fornece essa liquidez para o mercado são os formadores de mercado. Então eles compram barato no atacado e automaticamente, como o formador de mercado comprou em determinada região de preço, vamos colocar aqui, o formador de mercado, ele compra aqui nessa região de preço, e aí, como ele compra muito, o que acontece com o preço? Sobe, porque o dinheiro institucional entrou no mercado. E aí, nessa subida, ele vai fazendo o quê? Ele vai vendendo para quem? Para as outras pessoas que estão comprando. Então ele compra aqui, barato, e vai vendendo, e aí o preço institucional faz o quê? Vai saindo do mercado. E só o dinheiro do varejo não sustenta o preço aqui em cima. E aí o preço começa a cair. E no que vai caindo as pessoas, de forma emocional, que compraram por impulso do movimento de preço, e esse é o comportamento varejista, elas compram com base no impulso das suas emoções, e aí o preço começa a cair. E aí nessa queda, quem vai comprando para os desesperados que estão vendendo? O institucional. E aí o médio dele vai descendo. Quando chega na região, se ele muito provavelmente ainda tem nessa região de preço ordens ainda, né, a serem executadas, ou ele comprou, sei lá, 1 milhão de contratos, e aí as pessoas vão comprando, mas ele não se desfez de toda a sua compra. Quando chega aqui, ele compra novamente de todas essa pessoal que vendeu, e o preço faz isso aqui. Sobe de novo quando o dinheiro dele entra. E assim o preço vai se movimentando no mercado. Tá? E quando atinge determinada região de preço e chega lá em cima, no topo, e o institucional ele realiza, né, através muitas vezes de uma chamada distribuição de preço, né? Ele distribui todas as suas ordens aqui realizando vendas, o preço ele cai fortemente. E aí, quando está caindo, muita gente vai vendendo. Quem que compra essas ordens de venda? Veja que você consegue executar, vamos colocar no mini índice, no 127, 100, 127, 105, 127, 110, 127, 150. Qualquer preço que você coloca, normalmente executa a sua ordem. Por quê? Porque são milhares de ordens institucionais que estão ali. E a sua compra, quem vende para você, é o institucional. E a sua venda, quem vende para você, é o institucional. Tá? Então o preço retorna à região de distribuição, normalmente faz uma redistribuição e volta a cair. Tá? Então a gente começa a entender que pontos de interesse são esses, aonde o institucional realiza as suas compras, tá? E também pontos em que o institucional realiza as suas vendas.
Então, o chamado POI, ponto de interesse institucional, são essas regiões, onde o institucional tem um interesse naquela região, naquela faixa de preço, porque muitas das vezes ele ainda tem ordens ali. E como ele tem ordens a serem executadas porque ele quer comprar naquela região de preço, mas não teve liquidez suficiente, então o preço retornando naquela região, ele vai comprar o restante que lhe falta, né? Então, muitas das vezes, é tipo assim, ele quer comprar, sei lá, 5 milhões de reais ou 100 milhões de reais nessa faixa de preço. Porém, a liquidez que gerou ali para ele, ele só comprou 50 milhões. E aí o preço desenvolveu rápido a partir dali, porque 50 milhões entrando no mercado foi uma quantidade muito grande e o preço saiu daquela região. Então ele aguarda o retorno naquela região para que execute os outros 50 milhões restantes naquela região de preço. E aí o preço, depois disso, se desenvolve. Então, por isso nós chamamos de ponto de interesse institucional, de POI, essas regiões que o institucional tem interesse naquela faixa de preço para a execução das suas ordens, tá? É a mesma coisa para a venda. O institucional está com, sei lá, vamos colocar novamente, 100 milhões de ordens e ele está comprado. E chegou num patamar que ele tem ali como alvo, como interesse dele em estar se desfazendo daquelas ordens. E o preço, vamos supor que executou ali 60 milhões. Ficou ainda faltando 40 milhões para ser executado aqui. Vou dar um exemplo aqui, para você poder compreender aqui no gráfico. Vamos supor que ainda ficou faltando, nessa região de preço, executar ainda 40 milhões, porque não tinha liquidez suficiente. Então o que ele faz? Ele vai criando induções para que o preço retorne àquela região e aqui execute na mesma região, tá vendo, de preço, os outros 40 milhões restantes. E a partir dali o preço volta a cair. Então a gente entende que essa região de preço existe um interesse institucional nela, tá? E como que a gente marca exatamente um ponto para nossa entrada de ordem, para uma entrada operacional dessa forma? São através dos blocos de ordens, tá? São chamados order blocks e essa fica para a nossa próxima aula. Vai nos acompanhando aqui. Assista ao próximo vídeo que a gente vai falar sobre os order blocks. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.